Olá, vamos meditar hoje sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Em Efésios 1, 13 e 14 fala assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da glória de Deus. Aqui fala muitas coisas, fala sobre ouvir, fala sobre a palavra da verdade que é o Evangelho, esse Evangelho da nossa salvação, porque nós não tínhamos como ser salvos dos nossos pecados sem esse Evangelho, através de Jesus que morreu por nossos pecados, tendo nele crido, a hora que nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo, que é a promessa que Deus prometeu em várias passagens bíblicas. Em Atos dos Apóstolos, ele cumpriu a promessa e derramou sobre os discípulos que estavam esperando, e na verdade a Bíblia fala que todos nós temos recebido toda a sua plenitude, graça sobre graça. A Bíblia fala que ele não dá o Espírito por medida, e a Bíblia fala que o Espírito Santo está em tudo e em todos, mas existe um poder que vem quando você crê, especialmente. Então o Evangelho é para quem crê, né? A Bíblia fala: quem crê em nossa pregação é quem foi revelado o braço do Senhor. Então a gente pode ver que quando cremos, nós entramos num processo, e o Espírito Santo é o selo da garantia, ó. É o penhor, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da glória de Deus. Jesus nos comprou com seu sangue, e ele outorgou a nós, nos deu o Espírito Santo. A Bíblia fala: todos que receberam ganharam o poder para ser feito filho de Deus. O Espírito Santo é o poder, é a garantia, aquele que nos conduz, aquele que nos leva, aquele que nos ajuda, que nos transforma. Quando eu creio, eu recebo essa presença de Deus que está comigo, e Ele vai nos levar à salvação. Deus vai vir buscar aí. Quem tem o Espírito Santo vai estar guardado, protegido, porque é a garantia. Podemos ver 5 verdades desse texto que nós vamos extrair agora. A primeira é ouvir. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está lá em Hebreus 3,15. Então não endureça o coração. Segundo, o Evangelho é um termo que se refere à mensagem de salvação pregada por Jesus Cristo. É uma palavra de origem grega que significa boa nova, né? Primeiro, ouvir, não endurecer o coração, porque essa é a vontade de Deus. Segundo, o Evangelho é boas novas, porque nós estávamos perdidos nos nossos pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos perdoou nossos pecados. Quando a gente crê, se arrepende, a gente tem perdão, tem salvação. A gente é selado com o Espírito Santo, porque é a forma que, em Cristo, pela obra de Cristo, Deus nos dá o Espírito Santo, e Ele vem habitar em nós, não por causa do nosso merecimento, não por causa das nossas obras. A Bíblia fala: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso que é uma boa nova, por isso que é uma boa notícia, porque nós não podíamos ser salvos, porque ninguém poderia perdoar e pagar a sua dívida para com Deus. Mas como Jesus morreu na cruz sem pecado, justo, então Ele deu o direito daquele que crê de receber essa graça. A Bíblia fala que nós, quando cremos em Jesus, nós morremos com Jesus, nós fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo, estamos assentados à direita de Deus Pai. Já se cumpriu toda essa passagem, porque Ele nos comprou, Ele nos levou, e nós somos um com Ele agora em Cristo. Existem várias passagens que falam sobre isso. Então é uma boa nova. Se você está aí deprimido, oprimido, sem esperança, existe uma salvação esperando por você. Basta você confessar Jesus como seu Senhor, se arrepender dos seus pecados e falar: Deus, entra na minha vida, muda minha vida, e começar a praticar a palavra de Deus, né? Porque crer no Evangelho significa ser participante, cooperador e praticante da palavra. Mas sempre lembrando que é pela perfeição e pelos méritos de Cristo. Agora eu recebo porque eu criei, eu recebo porque agora eu estou vivendo com Ele, e o Espírito Santo está habitando em mim, nos conduzindo e conduzindo à salvação, nos ajudando, nos garantindo essa graça que Deus nos deu. Crido, tendo nele crido. Então quando eu creio, eu recebo. Tem aqui lá em Romanos 1,16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Existe um poder que vem sobre a sua vida, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, que Ele vem habitar em você quando você crê. Está lá em Romanos 1,16.
Então esse texto aqui é tremendo, não me envergonhe. Quando você não se envergonha, quando você não liga para o que os outros vão dizer, não liga para o que as pessoas vão achar, mas se entrega a Cristo, se entrega a Jesus e deixa Ele habitar em você e conduzir sua vida, você ganha um poder para a salvação, que é o poder da fé. A Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A Bíblia fala que quem crê será salvo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é a prática da fé, de você acreditar em algo mesmo sem ver. A Bíblia fala que é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então é um fundamento que a gente caminha mesmo não vendo, mas crendo. E aí essa é a diferença, né? Jesus falou, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu, né? Quando Tomé falou, eu vou crer só se eu tocar no buraco da ferida. Ele não estava ali no dia que Jesus apareceu. Mas quando Jesus apareceu para ele, depois de ressuscitar dos mortos, ele falou, agora toca, Tomé. Aí ele tocou na mão furada e no lado do peito que estava furado também. Aí ele caiu no chão e falou, Senhor Deus e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, né? Ele se arrependeu, mas ele creu. Ele falou, feliz aquele que crê sem ter visto. Tomé viu para crer. Nós estamos crendo e vendo a glória de Deus. Primeiro nós vamos crer para ver. E assim que é o Evangelho, nós cremos e de repente os milagres, a glória, o poder, a salvação vem sobre a nossa vida. Então, tendo nele crido. Quarto, fomos selados, igual o texto fala, fomos selados com o Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia, né? Quando Jesus coloca algo importante em nós, ele vai vir buscar, porque é dele. E assim nós somos selados, nós somos dele agora. E o Espírito Santo é o que está garantindo essa salvação em nós. A sua presença, seu poder, aquilo que ele tem de melhor, né? É a promessa, né? A Bíblia fala, se vós sois mal saber das coisas boas dos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo aos que o pedirem, né? E a Bíblia fala assim, receberão poder desse sobre vós, o Espírito Santo, serem minhas testemunhas. Então o poder de Deus, o Espírito Santo é o poder de Deus. Jesus falou, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar o Espírito Santo, que ele vos guiará toda a verdade, ele vos fará lembrar de tudo que eu disse. Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então Jesus, o Espírito Santo é o que convence o mundo de que é pecador e que precisa de Deus, e que está justiça só em Cristo, e do juízo, porque já está julgado, já está selado. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado, porque não creu nessa obra redentora que é Jesus Cristo, através do Espírito Santo em nós. E ao penhor. O Espírito Santo é referido como o penhor, o selo, a garantia. O Espírito Santo é dado aos crentes como uma primeira parcela para assegurar-nos de que a nossa plena herança como filho de Deus será entregue. Então tem uma garantia que Deus colocou, que é o Espírito Santo, para nos levar e nos conduzir à salvação. Amém? Para nos levar salvo para o reino dele. Ele vai vir buscar. E a Bíblia fala que tudo aquilo que estava selado, ele vai vir pegar o que é dele. E nós somos servos, filhos. Então hoje é o dia da salvação, hoje é o dia de entregar sua vida para Jesus, de ser selado. E você já tem o selo do Espírito Santo de Deus em sua vida? Você já tem o selo, você já é selado por Deus, guardado, você já é comprado por Deus. E você faz isso quando você fala, Jesus, me perdoa, eu te recebo como Senhor e Salvador. A Bíblia fala que se me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas se me confessar diante dos homens, eu confessarei. É um testemunho que nós precisamos dar. E lá em Romanos também fala assim, se com a boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é com a boca que confessa para a salvação e com o coração que se crê para a justiça de Deus. Você precisa confessar diante dos homens, confessar com a boca diante de Deus, dos anjos, diante dos demônios, que você crê em Deus, para se completar. E há uma justiça quando você crê. Eu confesso com a boca para dar testemunho e eu creio com o coração para se fazer justiça. Então quando eu creio, Deus está vendo e ele sela, e essa é a fé. Eu criei, por isso falei. Então fica essa mensagem, né? Que Deus possa te abençoar, te dar graça. Essa é a obra que o Espírito Santo tem em nossa vida. Que quando você recebe Jesus, você não fica sozinho, você não fica órfão. Deus ele falou que ia mandar o Consolador e estaria conosco todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe, seja selado hoje, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.